Opa. Uhum. Vamos lá. Bom dia a todos os colegas, senhores advogados, servidores. Eu declaro aberta a nossa sessão do segundo grupo de Câmara, segunda turma de Câmara Civil Reunida de Direito Privado. E consulta aos eminentes colegas se tem alguma observação a fazer quanto à ata da sessão anterior. Se não tem, eu declaro aprovada. Anuncio que será adiado o 7 da pauta geral, que é uma ação rescisória, se processa sob o número 52.338, autoral Euclides Zonta e réus Marco Vanderlei Parra, em função da ausência justificada do eminente relator, desembargador Rubens. Esse é um pedido de preferência. Deixa eu ver aqui, deixa eu... Isso aqui é dinheiro para nós? Dinheiro para nós? De preferência, coloca em julgamento. Então, o 2 da pauta complementar, que é um agravo regimental, oriundo da comarca, processo da União da Comarca de Tangará, em que é relator eminente desembargador Carlos Alberto. É agravante EJS, agravado... Ué, que isso? Por que agravo? Por que regimental? É uma reclamação, excelência. Ah, numa reclamação, mas não está anotado aqui. Então, Vossa Excelência tem a palavra, então, desembargador Carlos Alberto. Tem pedido de preferência, eu vou fazer a leitura, é rápido. Trata-se de recurso de agravo regimental interposto por EJS, visando reformar a decisão deste relator, que não conheceu da reclamação formulada, negando-lhe seguimento. Pleiteia o provimento deste regimental, defendendo que a decisão a que se nega o magistrado cumprir é diversa daquela objeto do agravo do instrumento. Aduz a ocorrência de cerceamento de defesa e violação do contraditório. Aduz ainda a necessidade da manutenção do primeiro perito nomeado e o refazimento da perícia. Por fim, requer o provimento desse regimental e o deferimento da liminar pleiteada na reclamação. É o relatório. Passo ao voto. Edmar José Cia ingressou com reclamação visando determinar que o meritíssimo juiz de direito da 2ª Vara Civil da Comarca de Tangará da Serra cumpra o acórdão proferido pela 5ª Câmara Civil desse tribunal no recurso de apelação 41.893/2011, visto que, ao ser oficiado da decisão, procedeu de modo diverso, descumprindo a determinação. O reclamante discorre sobre os fatos e atos praticados, objetivando demonstrar o desrespeito ao acórdão, pugnando pela suspensão da decisão proferida pelo juiz condutor do feito. Entendendo que o pleito esbarra inapelavelmente em matéria processual intransponível, não servindo de substituição recursal, tendo cabimento somente quando não há cumprimento da decisão e, no caso, contra a decisão proferida pelo douto magistrado apontado como reclamado, concomitante a esta reclamação, o reclamante ingressou com o agravo instrumento 83.730/2015. Não foi a mesma conhecida por decisão monocrática deste relator. Inicialmente, sustenta o agravante que a matéria tratada na reclamação advém de decisão proferida em 14 de dezembro de 2012, sendo totalmente diversa da prolatada em junho de 2015, objeto do agravo do instrumento. Para o entendimento simples da matéria, a pretensão esposada na reclamação está assim resumida, verbis, aspas,
para o fim de suspender o processo de execução e reformar em definitivo a decisão atacada, de modo a determinar o retorno do primeiro perito nomeado ou, alternativamente, determinada a substituição da empresa Real Brasil Consultoria Limitada ante as suspeitas de irregularidades e a elaboração de um malfadado e tendencioso laudo, a fim de se fazer perpetuar a mais estrita legalidade e a tão desejável justiça. Fecho aspas. No recurso de agravo instrumento 83.730, assim consta do relatório do voto, aspas. Trata-se de agravo de instrumento deposto por Edmar José Cia contra a decisão proferida pelo meritíssimo juiz da segunda vara, que nos autos do cumprimento de sentença que ele move Cristiane, processo número tal, determinou a renovação da perícia no prazo de 10 dias a ser apresentado em laudo subscrito ao menos por um contador habilitado e declarou a preclusão do direito do agravante impugnar a substituição do perito. Afirma o agravante que, por ocasião do julgamento do recurso de apelação 41.893/2011, interposto pela hora agravada, o Tribunal de Justiça determinou o refazimento da perícia. Ainda continuo. Sustenta que o laudo da empresa Real Brasil Consultoria foi elaborado de forma tão tendenciosa e imperita que a própria agravada, embora beneficiada, discordou dos valores apresentados. Alega, em síntese, que não se consumou a preclusão, porquanto a matéria estava sub judice. Aduz haver indício de inidoneidade da empresa que realizou a perícia. Por fim, requer o provimento do recurso, a fim de que seja declarada a nulidade da decisão agravada, sob pena de se caracterizar a violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, e determinando o retorno do primeiro perito nomeado, Josué Mateus de Matos. Alternativamente, requer a substituição da Real Brasil Consultoria. Fecho aspas. Com o devido respeito à parte e ao subscritor do recurso, são por demais absurdas as razões esposadas nesse regimental, pois convergem os fatos milimetricamente para os mesmos pedidos. Não vislumbro possibilidade de qualquer alteração da decisão agravada, mesmo porque, como dito, restou julgado já o agravo instrumento pela Quinta Câmara, resumido na seguinte ementa, aspas, cumprimento de sentença, perícia contábil realizada, pedido de substituição do perito oficial, descabimento, preclusão consumada, artigo 424 CPC, hipóteses não caracterizadas, agravo desprovido. A substituição de perito oficial depende da ocorrência das hipóteses previstas no artigo 424 CPC. Se a parte discorda da nomeação do perito oficial, deve se manifestar nesse sentido na primeira oportunidade que lhe couber falar nos autos, sob pena de se operar a preclusão, nos termos do artigo 183 do CPC. Fecho aspas. A própria ementa traduz os pedidos do agravante em sua peça de reclamação, demonstrando inquestionavelmente a ausência do requisito para o seu desenvolvimento válido e regular. De tal arte, mantenho intacta a decisão monocrática proferida, devendo permanecer pelos seus próprios fundamentos. Posto isso, conheço do agravo regimental e lhe nego provimento. Vereador Disseu, com vota. É só uma questão ali. Nós julgamos na Quinta Câmara um agravo instrumento, que eu entendi, negando a nomeação de um novo perito, é isso? Resumindo, é o seguinte, entrou um agravo instrumento e entrou uma reclamação. Agravo instrumento é na Quinta Câmara, Câmara isolada. Reclamação reunidas. Tá? O pedido feito na reclamação é o mesmo feito no agravo instrumento, certo? Uhum. Eu falei a mesma coisa, a reclamação no capo, julguei extinto. Vem a parte agora e fala, olha, não é a mesma coisa, o que o juiz está se negando a cumprir é uma decisão de 2012, certo? E esse agravo é numa decisão de 2015. Só que acontece o seguinte, o próprio juiz aqui, e nós confirmamos na Câmara, a preclusão da matéria. Então ele está voltando lá em 2012, certo? Que já foi julgado nesse agravo, inclusive, que está preclusa aquela matéria. Então é a mesma matéria, aquela matéria não pode ser mais discutida. Entendeu? Em resumo, é isso. De acordo. Se for só sobre fato. O desembargador Carlos Alberto, ele cita aí o acórdão da apelação. Na verdade, não é esse acórdão que a gente entrou com a reclamação, é um acórdão do agravo instrumento onde a Cristiane, a outra parte, ela pede a substituição do perito. Este tribunal negou a substituição do perito. Aí, o juiz, ele assumiu a comarca em
pouquíssimo tempo, um juiz, a lei acaba, ele veio substituir o perito que começou. Quando a gente assumiu o processo, a gente detectou essa falha. Que esse perito não podia ser substituído, porque já havia um agravo Mas de qualquer forma... pelo tribunal que proibia a substituição do perito. Aí que veio a Real Brasil. Aí a gente pede para voltar aquele perito. Está esclarecido. Presidente, como vota, advogado? Só para esclarecer esse ponto, não vou ler o voto do agravo, mas na ementa do agravo. Um agravo posterior julgado. Sim, mas só na ementa do agravo está escrito o seguinte: exatamente o que foi falado. A substituição de perito oficial depende da ocorrência das hipóteses previstas no artigo 424 do CPC. Ou seja, o agravo nós julgamos exatamente isso. Se foi lá 2012, 2015, se o juiz está errado, é outro problema. Advogado Creuci? De acordo. Advogado Serlim? Eu estou de acordo e também não gosto de inovar. Essas coisas que parecem ser tentativa de um precedente. Isso é muito grave. E a gente tende a tirar isso do nosso sistema. Então, atenção às partes para que não tentem utilizar desse tipo de mecanismo. Já foi dado a ele todo o espaço para discussão. Então, eu não tenho dúvida alguma em acompanhar o relator. Eu também estou de acordo. Em conclusão, negar provimento ao regimental. E só para lembrar, o precedente no próximo CPC... Tchau. O precedente no próximo CPC é regra, é lei, é imposição. Eu quero... Pois bem, eu coloco então em julgamento a ação rescisória número 50.750, em que é autor Itamar Lisboa Albuquerque e réu Associação de Poupança e Empréstimo, Poupex. Eu sou relator. O parecer do Ministério Público é pela improcedência da ação. Fica mantido, né, presidente? Fica mantido. Hã? Eu queria apenas fazer uma colocação sobre isso aí, que até passei os autos para Vossa Excelência e mudei a conclusão. O problema é o seguinte, o quadro fático é o seguinte: a Poupex, que é uma financeira de poupança, ela promoveu aquela execução extrajudicial contra esse cidadão Itamar, que comprou um imóvel financiado deles. E fez aquela alienação extrajudicial. A Poupex pega e entra, então, com a ação de missão de posse, que ela pode fazer a execução extrajudicial, mas ela não pode tomar o imóvel, não pode ir lá materialmente e tirar o cidadão. Ela propôs uma ação de missão de posse. Só que esse Itamar propôs uma ação anulatória daquele procedimento extrajudicial. E o juiz negou lá, e aqui no tribunal foi dado provimento ao recurso para anular aquela execução. Agora, esse Itamar ganhou lá, ele entrou com a rescisória da emissão de posse, mas eu estou dizendo que ele é carecedor dessa rescisória, porque se é que a Poupex vai executar, porque foi reformado, ele, lá no cumprimento de sentença, ele fala, esse acordo dessa emissão de posse tem com base, não vale mais nada, né? Então, eu estou julgando carecedor, eu estava julgando improcedente, de acordo com o parecer, mas eu falo para evitar depois dizer que nós estamos validando a emissão de posse, julgando a ação improcedente. Acho que fica melhor para a compreensão. Se o Carlos Alberto estiver de acordo... Exatamente. Quer dizer, fica mais claro, né? Exatamente. Entendeu, Basílio? Você entendeu, né? Posso anunciar, então, fica julgado carecedor da rescisória, não é isso? Então, fica anunciado em conclusão, fica carecedor da rescisória. Duas reclamações, mais ou menos, simétricas. Hoje é dia das reclamações aqui, Carlos Alberto? Bem, eu tenho duas reclamações aqui. Eu passei o voto. O problema é o seguinte: essas reclamações, uma é interposta por Camagril Agropecuária Limitada e a outra é por Jaci Miguel Scarnagata e esposa, que por sua vez é sócio da Camagril Agropecuária. Essa situação dessa reclamação é o seguinte: foi julgada procedente uma ação reivindicatória em Diamantina, terra do
O desembargador Dirceu? Hã? E dos dois. Serli também. Que... É verdade, é. Bom, então... Em conclusão, ele reclama... Eu vou ser mais como advogado. O problema é o seguinte. Eu tinha feito o voto de mérito, mas eu estou fazendo uma preliminar agora de não conhecimento dessa reclamação. Por quê? A reclamação é contra o cumprimento da sentença e do acórdão, a discussão é lá. Só que, simultaneamente, a parte interpôs recurso especial. E o STJ acabou já manifestando lá sobre essa matéria. Eu acho que nós não podemos mais trabalhar sobre ela aqui. Né? Estou fazendo uma preliminar aqui de não conhecer dessa reclamação por conta do acórdão proferido no julgamento do recurso especial número tal, provocado pela própria parte. Ele tem que ir lá. Ele tem que ir lá, se ele quiser reclamar agora, não é isso? Então eu não estou conhecendo. Se é que entenderam, eu vou anunciar. Estão de acordo? De acordo, meu Deus? Tá. É porque, na verdade... Tá... Se julga o 4 da pauta geral, que é uma ação rescisória que se processa sob o número 124.519 e em que figura como autora Ana Antônia de Arruda e réu Banco do Estado de São Paulo. Bom, todo mundo recebeu meu voto, então estou de acordo. Então eu vou me limitar. A Procuradoria é pela rejeição da preliminar de incompetência e no mérito pela improcedência, a Procuradoria. Mantido? Então eu estou julgando improcedente a ação rescisória, condenando a autora nos honorários de 4.000 e além da perda do depósito. Vereador Dirceu? De acordo. Todo mundo de acordo? A perda do depósito é só depois do julgamento, né? Porque se for unânime, né? Mas está todo mundo de acordo? Então... ação julgada improcedente, isso? Ação julgada improcedente unânime. 5 da pauta geral, agora da desembargadora Serli. Mas o Serli tem a palavra para julgar o que é aqui. Embargo de declaração, Rivaldino José de Oliveira e espólio de Eugênio Ribeiro. Uma palavra. Recurso de embargos de declaração no recurso de agravo regimental, omissão indemonstrada, variedade de fundamentos jurídicos e relevância, recurso conhecido improvido. Eu estou de acordo com o desembargador. Então, recurso que nega, recurso improvido. Desprovido. Na pauta geral, número 6, agora é desembargador Carlos Alberto, é a ação rescisória 24373. Uma palavra, desembargador Carlos Alberto. Juarez Lopes de Oliveira. É o autor, réu, o Juarez Lopes e o Banco Bradesco. Isso. O parecer é pela procedência da rescisória. Está mantido. E eu estou julgando procedente, em consonância com o parecer, a ação rescisória, consequentemente, extinguindo a ação de busca e apreensão número tal, sem resolução numérica, no termo do artigo 267, e condenando a pagar R$1.000. De acordo. Recurso de acordo. Ação julgada procedente. O 8 da pauta geral. Dirceu. Relata agora o desembargador Dirceu. Que agravo regimental. EIG, Mercados Limitada. E agravado Santos, Treinamento e Capacitação. Vai. Uma palavra, desembargador Dirceu. É uma mandado de segurança de um agravo instrumento que o desembargador Carlos Alberto foi relator. Ocorre que nesse interregno o agravo instrumento fora julgado pela Câmara. E monocraticamente eu julguei perda do objeto e ele está gravando disto. Você está julgando improcedente, eu estou de acordo com alguma divergência? Não. Recurso que se nega provimento. Já, está tudo julgado. Recurso que se nega provimento. O 9 da pauta é de minha relação. O que é isso aqui, hein? Dá minha pauta certinho. Impugnação da assistência judiciária e impugnação do valor da causa. Essa daqui, esse negócio aqui eu tenho que julgar. Não, esse aqui não é monocrático? Não é monocrático isso aqui, é? Impugnação. 9. Impugnação ao valor da causa? É incidente? É o relator, né? 9 impede aí seja a turma, mas... A decisão é monocrática do relator. E por que o relator trouxe para cá?
Bom, trocado de tirado de pauta a pedido do relator. Pronto. Não, julga? Não, tá os votos prontos, né? Eu estou de acordo. Isso tem que ser. Então posso anunciar que julgamos, então, né? Pode. Tá, então como é que é? Julga improcedente ou é procedente aí? Que eu nem sei. Parcial procedente. Parcial procedente. Não, mas tem um que é assistência judiciária. Diferente. O 10 e o 9, o 10, só o 10. E o 10 procedente. De acordo, então? Então, recurso procedente. Impugnação procedente. Carlos Alberto julga o 11 da pauta. O 11 da pauta geral. Aí, tá vendo? Pois é. Tinha que ter me avisado lá, a hora. Agora o 11 é de Vossa Excelência, é embaixo da declaração. Não verificado, todo mundo de acordo, recurso que se nega a provimento. Próximo. 12 da pauta geral, Manuel de Oliveira Mota, examinador Carlos Alberto, exceção de incompetência. Manuel de Vossa Excelência é exceção de incompetência. O que é isso? A emenda ficou exceção de incompetência. Isso aí é lá na Câmara? Na sexta Câmara, Ah, tá. Eu entendo só está impedido só ele, porque a exceção é dele, né? Quem faz parte da Câmara não tem problema nenhum. Exceção de incompetência, relator, agravo do instrumento, prevenção inexistente, ascensão. Mas essa aqui não é exceção de suspensão, é de incompetência. É de incompetência. O regimento interno do TJMT não contempla a prevenção de órgão fracionário, sendo a mesma sempre pessoal do membro designado na qualidade de relator. Desvinculando-se o relator da função judicante, assumindo o cargo de direção do tribunal, cessam todos os vínculos de prevenção existentes. Ou seja, eles querem, e é tudo isso aqui, que vá para a desembargadora Clarice. E não pode ir para ela porque ela está o cargo de direção. Então foi distribuído para o desembargador Rubens. E o Rubens falou, olha, a competência é minha. Ouvi a Clarice falou, a competência é do Rubens. Não, mas não tem. Em conclusão, julgo improcedente a exceção de incompetência. Mundo de acordo, eu posso anunciar. Improcedente a revisão. O 13 da pauta geral, também o embargo de declaração desta feita da minha relatoria, espólio de Alcides e espólio de Jair. Isso é espólio para todo lado aqui. Vamos ver o que eu fiz aqui. Morto quanto morto. Cemitério desprovido. Mas, eu mandei o voto, é? De acordo. Está todo mundo de acordo? Então, Estou de acordo. recurso desprovido, então. Embargo de declaração, né? Então, recurso desprovido, os dois, anunciados como tal. Essa conclusão, desprovido. O 14 da pauta geral é da desembargadora Cleuci Terezinha Chagas Pereira da Silva. Estou me penitenciando, como é que é me redimindo do pecado. Eu estou de acordo. O que é isso aqui? Embargo de declaração. Eu também estou de acordo. Recurso desprovido, de acordo? Estou desprovido. Estou Embargo de rejeitando. declaração, não tem divergência. 15 da pauta geral, agora o desembargador Carlos Alberto. O desembargador Carlos Alberto resolveu o trabalho. Lá ele era preguiçoso.
Ele foi sempre trabalhador, muito pelo contrário. Essa é a questão de memória. Conflito de competência do Dr. Carlos Alberto. Olha, juiz da segunda vara de família e primeira vara da comarca de Rondônia. Uma sessões e a outra da... Eu distribuí o voto, mas esse caso aqui... tem, mas esse aqui específico, fui até eu que fiz o voto e trouxe aqui para a Câmara, porque ele tem umas nuances e eu estou convencido realmente que é procedente. Mas o que acontece nesse caso aqui? Foi a Procuradoria opinou pelo provimento do conflito, reconhecendo a competência do juiz suscitado. Acontece o seguinte, uma família antiguíssima, o senhor já foi até o primeiro prefeito em Rondonópolis, alguma coisa assim e tal, né? E veio a falecer, ficou a mulher. Lá pelas tantas, começa a fazer o inventário dele. Falece a mulher, inventário dela, tá? Aí, não, separados. Quem pede é uma sobrinha, porque eles não têm descendente nenhum. Sobrinha pede. Aí vai a Maria aqui, a Maria Luélia é a sobrinha. Aí vai a Maria de Lourdes e entra com o pedido de inventário também, abertura de inventário. Por quê? Porque ela é reconhecida como uma filha adotiva, mas não tem nada reconhecido. Ela dizendo. E por quê? Porque o casal pegou ela desde criancinha e criou como filha. Certo? Isso. Aí ele entrou com a ação de reconhecimento da adoção brasileira, papapá. E a sobrinha entrou com despejo dela, com a reintegração na posse do imóvel. Certo? Essa ação de reintegração caiu lá para o juiz da Vara Civil. No dia de fazer a audiência, a senhora lá que está se dizendo filha falou, olha, eu estou com um processo lá de reconhecimento, já requeri inventário e tal. O juiz falou, opa, peraí, isso aqui é competência do juiz da Vara de Família, remeta-se para lá. A juiz da Vara de Família falou, opa, aqui não, isso aqui é de lá. Então, está aqui suscitado o conflito, certo? Eu estou julgando procedente dizendo que é da Vara Civil pelo seguinte, até a juíza aqui deu uma sugestão que eu estou colocando até no voto. Lá no meio ela coloca, é fato que essa turma deve restringir ao julgamento do conflito, é o que eu estou dizendo, meu voto. Nós temos que restringir ao julgamento. Mas não é demais dizer, e aí já dando a dica lá na frente, a ti de evitar maiores entraves no futuro, que poderá o magistrado aplicar ao caso o dispor no artigo 265, inciso 4, letra A, suspendendo o trâmite daquela ação que dependa do julgamento da outra para decidir sobre o direito do quinhão. Porque aí vai se decidir o direito do quinhão. Judicial externa. Não é? Então, quer dizer, eu estou dizendo agora, você vai julgar aqui porque... Eu coloquei aqui, né? Então, quer dizer, a competência realmente eu acho que é do civil lá, mas amanhã vai estar o inventário e essa ação. E se reconhecer que ela, porque ela está entrando como filha e ela era cuidadora da mãe, ela vivia nesse imóvel, ela morava nesse imóvel há 40 anos, certo? Não. Ele julgou o conflito dizendo quem que é e sugeriu. Exatamente. De acordo. Isso, eu estou julgando procedente, dizendo, é do civil. Mas já título, nós estamos restringindo o julgamento ao conflito. Mas não é demais dizer que poderá, eu estou colocando lá na frente. Tá, estou de acordo. Estou de acordo sem abrir precedente. Embargos de declaração que eu estou rejeitando.
conflito julgado procedente. Vai ser precedente. Procedente. Senadora Cleuci, verdade. Não, é? bem servido. Ah, Agora o meu, né? É o 16º, conflito de competência. Conhecido conflito. Então, conhecido o conflito e declarei a competência do juiz da primeira vara especializada da Fazenda Pública. Caso que é? É. Vou ler. Não, mas é cobrança de dano moral? Não, é ação civil pública de responsabilidade por ato de improbidade administrativa com pedido liminar. Entendeu? É, que é isso? Não, é só porque nós temos aquele caso que dano moral, essas coisas, né? Eu julguei. Aí é ação civil pública, aí não tem dúvida, é isso. Não devia ter feito conflito. Quem que é o juiz que fez conflito? Pra gente fritar ele na Foi panela, juiz da né? terceira vara. O que é isso? O juiz tem que Todo o elaborar. tempo ninguém quer trabalhar lá. Cara, Depois fala assim, fazer era uma desembargador aula. ficar contra juiz, né? Mas Deus me livre. No Quando próximo chegar uma encontro de grande instrumento que eu tava região errado, ali, eu no era o primeiro próximo. muito procedente. Nada contra ninguém, não é porque mas sempre chegava lá, 3 da pauta. mas corrigia, pô. 3 da pauta complementar. Administrador Dirceu. É um conflito de competência Também. com marca de Cuiabá. Cuiabá. Quarta vara e 10ª vara da capital. É que nós criamos aqui a competência para aqueles casos de juiz de arbitragem, até por CNJ. Chegou uma cautelar, o juiz da vara da arbitragem. Sim, mas se as partes não quiserem arbitragem? Mas tem no contrato. E se as partes não quiserem prevalecer a cláusula de arbitragem? Renunciar, pode renunciar? Mas ele é competente para decidir tudo isso. Não, 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 não. O governo de arbitragem a quarta vara é disciplinada, a corrida dos outros não tem. Mas a arbitragem é falar, quando a arbitragem vai ter excluída, não. Não, a arbitragem é conflito de causa, o contrato é arbitragem. Que tem contrato de arbitragem, então o competente é o juiz. Vai ficar prevendo a lei do outro. Claro, ele é o juiz de arbitragem, velho. A minha curiosidade é porque tem discussão. Porque o juiz mandou com o juiz da arbitragem, o juiz mandou que não era competente. Porque não estava discutindo ainda o contrato de arbitragem. Mas parece que a gente questão de cautelar de arbitragem. Se a cautelar está vinculada a o contrato discutido tem causa arbitrária. Então ele cai entrando com a ação por base do contrato arbitrário. Claro. Aí é claro. Conflito procedente. Ele está entrando com uma ação independente. Porque já está invocando a causa. Ele também está me entendendo.
Consulta. Todos vão aderir à assinatura eletrônica a partir de hoje? Todos acordam? Hã? Pois é, mas tem que. Não sei, mas, tem que... mas é a primeira vez.
falou que não vem que está doente, só pode chegar aqui 11 horas. Foi avisado para ele que podia vir às 9. Ele falou assim, ela falou que ele chega aqui às 11 horas. Ele falou para mim, olha, eu só estou torcendo que ele falou, calma. Estou brincando. Ele falou que chegar aqui às 11 horas, está tudo devagar. O número adiado o número 1 da pauta complementar, em razão da ausência justificada do eminente relator. Relator, não, o vogal, o eminente vogal de Amador João Ferreira Filho, que está no dentista. Encerrado na presença de todos. Não, agora eu vou ficar aqui até as 9 para resolver. Ó, Gilmar. Ei, Gilmar. Eu vou ficar aqui até as 9 para resolver. Individualmente individual, né?